Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação e o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Saúde a amada igreja do Senhor, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa noite nós possamos estar com o único intuito de adorar o nosso Deus. Quando adentrarmos esse portal, que tenhamos o único objetivo de adoração ao nosso Deus. E peço à amada igreja que se coloque de pé, aqueles que puderem. Estaremos tendo um momento de oração. Oração essa de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Deus santo, Deus amado, Deus bendito e poderoso, nós te damos graças e bendizemos o teu santo nome, ó Deus, porque tu nos trouxe até aqui, Pai, para te adorar, para glorificar e bendizer o teu santo nome. Porque só tu és digno de toda adoração, Pai, porque tu mereces este louvor, tu mereces toda a honra deste culto que prestamos a ti, Pai. Toma o primeiro lugar, Senhor, nas nossas vidas agora, Pai. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Deus, como aroma agradável, Senhor, diante de ti. Muito obrigado, meu Deus, pela tua presença no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Peço à amada igreja que esteja abrindo a palavra do Senhor no livro de Salmos. Estaremos fazendo a leitura alternada deste salmo, de todo o salmo, salmo de número 84. Estaremos fazendo leitura alternada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontra os caminhos aplanados. O qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração,
Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém, irmãos. O versículo 10 diz: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. É tão bom, né? Nós tirarmos esse domingo para estarmos na casa do Senhor para adorar. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar, mas hoje nós preferimos estar aqui para adorar esse Deus. Então é isso que nós iremos fazer agora, cantando o hino de número 26. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome não brilhando. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras e o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita por teu amor Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu vejo estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali.
és tu, grandioso és tu. Amém, irmãos, pode sentar, por favor. Entrando no momento de contrição, onde nos colocaremos diante do Senhor e pediremos a sua misericórdia, para que Ele venha perdoar os nossos pecados, e onde iremos consagrar a nossa vida diante do Senhor. Em 2 Crônicas 7, 2 Crônicas 7, 14, diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A aliança do Senhor para com o povo dele, se nós nos humilharmos e nos colocar diante do Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Confesse seus pecados ao Senhor, se coloque diante dele, consagre a sua vida, a sua família, seu ente querido, se coloque diante dele, se humilhe na presença do Senhor. O presbítero Cristian estará fazendo uma participação agora, e abaixe a sua cabeça, ore ao Senhor, se coloque diante dele, se humilhe diante da presença do Senhor, e logo após, o presbítero Cristo estará fazendo oração de gratidão pelo perdão dos nossos pecados, porque o Senhor prometeu que Ele perdoa os nossos pecados. Se coloque diante dele, se humilhe na presença do Senhor nesta noite. Eu encontrei, me surpreendeu, quando todos me deixaram, Ele me acolheu, e sarou minhas feridas, das algemas me livrou, lhe falei do meu dilema, Ele me escutou, lhe falei do meu passado, e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. Uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter? Entregar a própria vida sem temer. Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer o perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Te damos graças, Senhor, porque Tu és o amigo, Senhor, que nos encontrou quando estávamos precisando, Pai. Quando não tínhamos mais esperança, Senhor, nós vagávamos nesse mundo sem expectativa, Pai. E Tu nos encontraste, Senhor, Tu nos chamaste. E como cantamos, Pai, Tu deste a Tua vida, Senhor, por nós, sem nós merecermos.
Tu olhaste para nós, Senhor, mesmo praticando tanto mal, tanta iniquidade, Senhor, afrontando tanto ao Teu coração, mas ainda assim, Teu Filho Jesus veio para nos livrar do pecado. E por isso nós estamos aqui nessa noite, Senhor, orando a Ti, dedicando a Ti o nosso culto, Senhor, e entregando aos Teus pés as nossas dificuldades, Senhor, os nossos pecados, as nossas dores, Senhor, as nossas expectativas, as nossas frustrações. Mas crendo, Deus, que Tu estás ouvindo a nossa oração nesse momento, que Tu estás ouvindo o Teu povo agora, Pai, que Tu perdoa o nosso pecado, Tu perdoa a nossa iniquidade e Tu nos traz paz ao coração, Deus. Por isso nós Te louvamos o nome, porque o Teu perdão nos dá paz, nos dá alegria, nos dá contentamento e apaga, Senhor, as transgressões que nós cometemos todos os dias. Senhor Deus, toma conta de nós para que nós possamos lutar contra o pecado em nossas vidas, que nós possamos ter uma vida de santidade, buscar andar na Tua presença, Senhor. Que o pecado não tenha morada em nossos corações e que ele não nos agrade, Pai, mas que nos agrademos na Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse culto. Muito obrigado por esse domingo, Senhor. Muito obrigado por esse tempo de estarmos na Tua casa. É o que nós choramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Perdoados os nossos pecados, purificado de toda iniquidade, temos liberdade para louvar esse Deus que entregou o seu Filho na cruz para que tivéssemos vida eterna. Entrando no momento onde iremos louvar ao nosso Deus, vamos cantar com todo entusiasmo, porque esse Deus, Ele merece toda adoração e todo louvor. Lá em 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Vamos louvar o nosso Deus. Pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos estar louvando a Deus com o cântico que diz ajuntamento. Vem e sopra sobre nós, Senhor, seu Espírito. Adore junto conosco. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo, faz o rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje, sempre, como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador.
sobre nós, eu sopro. Reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Deus bendito, Rei Salvador. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim,
Louvado seja o nosso Deus de promessa, Obrigado, Deus. que nos junta nessa noite, que promove Aleluia. esse ajuntamento do seu povo para exaltar e bendizer o seu santo nome. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós. Nós vamos celebrar o sangue derramado em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. Nós vamos celebrar que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele venceu a morte, que a morte não pôde detê-lo, e Ele cumpriu tudo aquilo que Deus tinha preparado para Ele, sendo um de nós. E por isso nós vamos declarar que a nossa esperança está nele. E porque Ele vive, o nosso amanhã é eterno. Porque Ele vive, o nosso amanhã não depende de nenhuma conjuntura desse mundo aqui, mas depende única e exclusivamente do amor de Deus para conosco. Então vamos celebrar a Jesus e cantar que porque Ele vive, nós podemos crer num amanhã eterno ao lado de Jesus. Amém. Deus é
Pai, nós louvamos o Teu nome, porque vivo está, sempre esteve. A morte não pôde parar, a morte não pôde neutralizar. Ó Pai, nós te louvamos, adoramos o Teu santo nome, na pessoa do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por esse momento, obrigado porque nos escolheste para louvar o Teu nome, pessoas imperfeitas, mas adorando o Deus, o único Deus que perfeito é. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. E continue falando aos nossos corações por meio da liturgia e por meio da Tua palavra. Nos alimenta e faça-nos participar da mesa do Senhor, relembrando e lembrando a via dolorosa, tudo aquilo por causa de cada um de nós. E nós podemos estar aqui, ó Deus, podendo participar e dizer muito obrigado por tudo que tem feito, por tudo que fez, e a certeza de tudo que ainda fará em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus nós te adoramos. Amém. Amém. O irmão pode assentar. Tão bom adorar o nosso Deus, né? Continuando este culto racional ao nosso Deus, entrando no momento onde seremos edificados pela exposição da palavra do Senhor, através do pregador desta noite, o pastor Carlos, que estará trazendo a mensagem do trono do nosso Deus para os nossos corações. Em Provérbios 30, 5 e 6, diz assim a palavra do Senhor: toda a palavra de Deus é pura, Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Que possamos, neste momento, ficar atento ao que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Convido o pastor Carlos, estaremos orando agora, uma oração de iluminação. Hoje as crianças não irão sair, como já foi determinado que no quarto domingo elas ficam no templo, porque teremos Santa Ceia hoje, né? Então estaremos orando agora. Deus Santo, Deus amado e bendito, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos na Tua presença. Obrigado, meu Deus, pelo Teu servo que está aqui diante de Ti, que Tu venha usá-lo, ó Deus, agora imensamente, Pai. Que ele venha se esvaziar dele mesmo e venha se encher de Ti, Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha, Senhor, dos nossos ouvidos com sensibilidade, para que possamos entender facilmente, ó Deus, o que Tu queres falar ao nosso coração, Pai. Ilumina nossas mentes, os nossos corações, Pai. E usa o Teu servo, Senhor Deus, para falar com o Teu povo. Que possamos, ó Deus, não só ficar de ouvinte, mas que possamos, ó Deus, botar em prática a Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que está acontecendo nesta noite. Obrigado por tudo que irá acontecer ainda, Pai. Que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possam inundar nossos corações nessa noite. Amém? Para a nossa meditação dessa noite, abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Nós estaremos fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Miqueias, capítulo 7, do 1 ao 9. Primeiramente, a gente precisa entender que Miqueias vai trazer as suas profecias. Ele era contemporâneo de Oséias, Isaías, então ele vai trazer as suas profecias, alertando o povo contra o juízo que estava por vir. Miqueias vai falar duramente contra a corrupção moral que estava instaurada na nação de Judá. Por volta do ano 750 a 700 antes de Cristo, Miqueias traz suas profecias. Pouco mais à frente, no ano de 609, Nabucodonosor invade Judá e leva cativo os jovens. É a primeira invasão de Nabucodonosor. E Miqueias, então, havia trazido as suas profecias contra tudo isso, contra o castigo que estava
por vir. Miqueias alertava o povo por causa do estilo de vida que eles estavam levando. Miqueias, então, alerta constantemente o povo. Ele vai dizer que os príncipes estavam corrompidos. Aquela nação toda havia se corrompido, não havia mais moral. A amoralidade havia invadido todo o conceito, todo o contexto da sociedade. Todas as castas da sociedade estavam completamente corrompidas. O declínio moral já tinha atingido todo o povo. Desde os reis até os sacerdotes se corrompiam naquele tempo. E isso traz, então, a enorme indignação à alma do profeta. Por isso ele vai começar a dizer, ele vai dizer assim, temporã, nem figos temporã, que a minha alma deseja. Ou seja, a alma do profeta já estava tão amargurada que ele não conseguia mais deslumbrar o conserto disso tudo. Vamos ao texto então. Miqueias capítulo 7, de 1 ao 9. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão. Como o rabisco da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporão que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e fazem diligentemente o príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia de anunciar por tuas sentinelas o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquele que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e escute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então a gente vê que a sociedade estava completamente deturpada e o profeta então vai dizer que o príncipe pede recompensa, o juiz aceita suborno, os nobres falam de seus desejos maldosos. O versículo 5 ele vai falar que o amigo não era confiável, a família desestruturada, onde o filho não respeita o pai, a filha se levanta contra a mãe, ou seja, o caos estava generalizado, espalhado por toda a sociedade e toma conta de toda aquela nação. Eu queria que alguém abrisse aí para nós e lesse o texto de 2 Timóteo 3, os versículos do 1 a 5. É justamente sobre esse mesmo conceito que Paulo vai orientar Timóteo, que estava a conduzir uma igreja na cidade de Éfeso. Paulo, então, orienta a Timóteo sobre esses mesmos conceitos que Miqueias está trazendo às suas profecias. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Segunda Timóteo 3, de 1 a 5.
É interessante que parece que Miqueias e Paulo estão falando justamente para a nossa sociedade. Se olharmos esses conceitos, tanto que Miqueias quanto Paulo fala, se a gente olhar para o conceito da sociedade em que vivemos, parece que eles estão falando para nós. O juiz aceita suborno, o príncipe quer recompensas, os sacerdotes usurpam a palavra de Deus em benefício de regalias. O homem do tempo moderno se desvia da verdade e se envolve cada vez mais em corrupções a fins de manter simplesmente o seu bolso cheio. Parece que esses dois homens estão falando para nós. Toda essa amoralidade causa então imensa dor na alma do profeta. Por isso ele diz: coisa que a minha alma deseja. Ele expressa-se agora dessa maneira, com um profundo gemido, com um grito desesperador, e ele vai então expor as suas profecias diante do povo. Miqueias nos ensina então como enfrentar esse caos institucional que se encontra enraizado na nossa sociedade. Era a mesma situação que Miqueias vivia na época que Judá vivia na época de Miqueias. É o mesmo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Parece-nos então que Miqueias está falando justamente para nós. E no versículo 7, eu li todo esse texto, mas eu queria que nós nos atentássemos mais dos versículos 7 até o 9. Desses 3 versículos, Miqueias vai nos apresentar como enfrentar esse caos institucional que repousou sobre a nação de Judá, que repousou sobre a nação brasileira. Primeiramente, Miqueias vai nos dizer para olhar para o Senhor. Olha o versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. É o mesmo que o salmista no Salmo 121, que a Gilne sabe que eu gosto muito dele, né? Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Miqueias nos ensina a não depositar a nossa confiança em nenhum homem, que devemos tão somente olhar para o nosso Senhor e esperar nele, no Deus da nossa salvação. Precisamos aprender que o melhor é aguardar o tempo de Deus. Miqueias está dizendo que tudo isso estava acontecendo naquela nação, na sua nação, e ele diz: eu, porém, vou olhar para o Senhor e vou esperar no Deus da minha salvação. É isso que nós temos que fazer. Não estou dizendo que você tem que cruzar os braços e ficar deitado em berço esplêndido, não, mas eu estou te dizendo que você não pode de maneira nenhuma confiar em homens e nos seus decretos. Temos que confiar em Deus, não é confiar em nenhuma estrutura organizacional que está sendo estruturada, não é confiar em nenhum governante que está trazendo melhorias ou não para a nossa nação. Nós temos que aprender a olhar para o Senhor e esperar nele. Ele é quem vai redimir o seu povo, Ele é quem vai consertar a sua igreja, Ele quem vai purificar a sua noiva. Essa noiva corrompida, suja, que traz nas suas vestes manchas do pecado, Ele é quem vai tirar e purificar a sua própria igreja. Temos ouvido aí o que está acontecendo na Universidade de Auburn, nos Estados Unidos, uma grande movimentação. Uns falam que é heresia, coisas heréticas, outros falam que é um acontecimento de Deus, mas o que a gente precisa entender é que é o próprio Senhor que vai purificar a sua igreja. Temos visto o Senhor até os dias de hoje respondendo as orações do seu povo. Não cremos num Deus que fica inerte à nossa necessidade. Miqueias apresenta o problema e ele diz que o problema viria. Isaías, que é o seu contemporâneo, disse que o povo seria tomado e levado cativo. Nabucodonosor vem,
leva o povo passa 70 anos no cativeiro, porque não quis ouvir o que o profeta trazia. Ele nos ensina que devemos olhar para o Senhor. Como nos diz o salmista, eleva os meus olhos para o monte, num problema, num perigo que está a acontecer, devemos tão somente erguer os nossos olhos aos montes e saber que o Senhor está a cuidar do seu povo, a olhar de cima, com um olhar de misericórdia para cada um de nós. Em segundo lugar, Miqueias vai nos dizer que o Deus que nos ouve, ele vai dizer ainda, no versículo 7, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Eu queria que alguém abrisse aí para nós e lesse Isaías 59, o primeiro versículo. 2 Crônicas 7, o versículo que o nosso irmão presbítero Nirlando leu, fala que se o meu povo se humilhar e orar, e me buscar de todo o seu coração, eu ouvirei do céu. Esse é o Deus que nós cremos, um Deus que nos ouve, um Deus que está atento ao clamor do seu povo. Isaías 59, versículo 1. Os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não nos possam ouvir. Esse é o Deus que ouve, é o Deus que está agora, que Miqueias está se relacionando agora. O meu Deus me ouvirá. Parece que tudo está desmoronando na sua vida. Erga os seus olhos para o monte, e esse Deus que te socorre é o Deus que te escuta, é o Deus que te ouve, é o Deus que lê os teus gemidos, é um Deus que escuta os teus gemidos. Se a gente continuar a leitura no versículo 2 de Isaías, vai dizer que as nossas iniquidades é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados que vão nos distanciar de Deus. Não que Ele não nos ouve, mas Ele vai continuar ouvindo o clamor do seu povo. Por isso, então, Miqueias tinha plena convicção que Deus iria ouvir o seu clamor, que Deus iria restaurar o seu povo, que Deus traria a sua resposta ao seu povo. Esse é o Deus que nós servimos, queridos. É um Deus que é um Deus que olha para os nossos sofrimentos, é um Deus que nos acode, é um Deus que vem ao nosso socorro, é um Deus que nos ouve. Temos que ter essa certeza que Deus ouve o nosso lamento. Talvez a gente fica desesperado ou meio desacreditado porque Deus não nos escuta. Mas Deus tem respostas diferenciadas a cada um das nossas queixas. Ele pode nos responder com sim, pode nos responder com não, ou nos responde às vezes com o seu silêncio. E precisamos aprender a esperar nele. Eu, porém, esperarei no Deus da minha salvação. Mesmo sabendo que Deus nos escuta, é preciso em muitos momentos aprender a esperar. Miqueias tinha essa certeza que Deus ouvia o seu lamento, que Deus ouvia a sua voz. E ele sabia que tinha que esperar no Senhor. Como diz o profeta Abacuque, vou me pôr na sentinela e esperar o que Deus tem a responder à minha queixa. Todos os profetas vão nos mostrar que servimos a um Deus que nos escuta, um Deus que nos ouve. Então, por que ficar desesperado? Em muitos momentos a dor bate em nosso peito, a angústia bate a nossa alma, mas é preciso que nós venhamos a aprender a descansar no Senhor. Hoje eu conversava com a Evelyn à tarde, hora que nós sentávamos à mesa tomando café, e eu disse para ela que eu tenho aprendido a dormir independente do problema que eu tenho passado. Os problemas são apresentados e nós temos que aprender a descansar no Senhor.
Não que eu seja melhor que você, mas nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Enquanto eu durmo, eu entendo que eu preciso repor as minhas energias para quando eu estiver acordado, eu ter disposição para enfrentar uma nova batalha. É isso que Miqueias está esperando. Eu, porém, vou esperar no Deus da minha salvação, porque eu sei que Ele vai me ouvir. Tem coisas que não tem como nós resolvermos, tem situações que não tem como nós destrincharmos. É preciso tão somente entregar nas mãos do Senhor. Lembra quando Gideão estava para enfrentar um exército enorme de Senaqueribe? O que Deus fala para ele? Olha, tem muita gente, Gideão. Vocês vão achar que foi com a sua força que você derrotou o exército de Senaqueribe. Deus manda Gideão, então, levar aquele povo todo para um córrego e fala, ó, manda esse povo beber água. Aquele que abaixar como um cão para ir lamber a água, você separa. Gideão, então, foi enfrentar mais de 24 homens com 300. Aí sim, eles tiveram plena certeza que foi Deus que esteve com eles. É o Deus que estava com Gideão que fez com que o povo tivesse plena convicção que era o Senhor quem o livraria. Quando Josafá se dispõe a enfrentar os moabitas e os amonitas, Deus simplesmente, Josafá não faz nada, só manda o povo cantar. Josafá então se prostra com o rosto em terra, ele e todo o povo de Israel começaram a orar, e quando amanheceu, Josafá mandou os levitas ir à frente cantando. Quando chegaram no deserto, todos estavam mortos. O povo não guerreou, porque Deus fez que um guerreasse contra o outro e se matassem a todos. A palavra de Deus nos diz que Josafá e o seu povo passaram mais de 3 dias recolhendo os despojos, de tanto que eram os soldados que iam contra a nação. É assim que Deus faz. Quando nós não temos mais condições de ir, Deus vai à nossa frente. Quando nós não temos mais condições de fazer, é onde Deus opera. Por isso, então, Miqueias diz, o meu Deus vai me ouvir. Mas é preciso que a gente confie e aprenda a esperar nele. Em terceiro lugar, o versículo 8 vai nos dizer que é o Deus que nos levanta. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. É o Deus que nos levanta, o Deus que nos serve, é o Deus que nos estende a mão e nos tira de afundar. Quando Jesus estava no barco, quando os discípulos estavam no barco e Jesus vem andando por sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma. E Jesus fala, não temas, sou eu. Pedro então, que era o mais afoito, Senhor, se for o Senhor, manda que eu vá até aí. Ele fala, então vem. E ele começa a afundar porque ele olha para o lado. Ele tira o foco do olhar de Jesus. Jesus então ergue as suas mãos e diz, ó, homem de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês, geração incrédula? É isso que Jesus diz para nós. Eu vou te levantar, eu vou sustentar a sua vida, mas é preciso que você confie em mim, é preciso que você tenha plena convicção que é o Senhor que vai nos levantar. Às vezes, nós somos abatidos em uma batalha, perdemos uma batalha, mas Deus nos garante a vitória final. É certo que Ele vai nos garantir, porque Ele nos prometeu. E às vezes a gente fica a imaginar, quando a gente ouve um texto desse, quando a gente se depara com um texto desse, e a gente fica a imaginar quantos se perderam, quanto os servos do Senhor eram jogados na arena. Estevão foi apedrejado até a morte. Será que Deus descuidou desse povo? Não. A vitória que Deus nos garante é a nossa chegada no céu. A vitória que Ele garantiu que nós chegaríamos no céu
essa está sustentada nas suas mãos. Podemos sair daqui e tomar um tiro de uma bala perdida. Nós não estamos isentos a isso porque somos servos do Senhor. Não, o homem mau está aí para nos abater. Mas uma coisa você pode ter plena certeza, ele jamais poderá tocar na tua alma, porque essa está sustentada na mão do Senhor. Em quarto e último lugar, Miqueias vai dizer que verá a sua justiça. Olha para o versículo 9. Sofrerei a ira do Senhor, porque peguei contra ele até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. O profeta nos ensina que o pecado tem consequências. Ele diz assim: sofrerei a ira do Senhor, porque ele estava inserido naquela sociedade corrupta, mesmo que ele fosse diferenciado, mas ele estava inserido em todo aquele contexto de amoralidade que havia na sua nação. As consequências são inevitáveis a todos. Quando a gente olha para Paulo na ilha de Malta, que é picado por uma víbora, ele não morre, mas a Bíblia não diz que ele não sentiu dor. Deus permite que o nosso pecado tenha, sim, consequências. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas a espada jamais se afastou da sua casa, por causa das consequências dos seus erros. Miqueias vai dizer justamente isso, que as consequências do nosso pecado são inevitáveis. Ele entende que sofrerá a ira do Senhor, mas ele sabe que verá a justiça de Deus. Ele tem a plena convicção que o Senhor é um Deus misericordioso. Por isso eu convido você a olhar para o versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus pune o nosso pecado. Deus pune, Deus derrama toda a sua ira contra o nosso pecado. Mas Ele é um Deus misericordioso que ama aquele pecador que se arrepende e que se humilha diante dele. Por isso, então, Miqueias vai dizer: Ele me tirará para a luz. Mesmo sabendo que o seu pecado teria consequências, mesmo sabendo que ele sofreria a ira do Senhor, mas ele tinha plena certeza que o seu Deus iria tirá-lo das trevas e ia erguê-lo outra vez para a luz. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nos apresenta. Esse é o Deus que Miqueias nos diz que estamos enfrentando nos dias atuais. Os nossos dias não são diferentes dos dias de Miqueias, não são diferentes dos dias que Paulo está ensinando a Timóteo. São exatamente os mesmos. Mas o mesmo Deus que estava com Miqueias, o mesmo Deus que orientou a Paulo, é o mesmo Deus que nós servimos. Por isso, então, temos que ter plena certeza que devemos olhar não para os nossos temores, não para as nossas fraquezas, mas olhar para o Senhor e saber que nós cremos em um Deus que nos salva, um Deus que nos escuta, um Deus que nos levanta se estivermos caídos, e um Deus que vai mostrar, que tem mostrado para nós a sua justiça, porque Ele é um Deus misericordioso. Que Deus possa abençoar a sua vida, que nós venhamos a aprender a confiar plenamente no Deus de Miqueias, no Deus de Paulo e no Deus que se entregou numa cruz para que o seu povo tivesse vida, e vida em abundância. Vamos orar? Deus, obrigado pelo teu grande amor sobre as nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor era um Deus misericordioso, um Deus que nos ouve, um Deus que nos tira
das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Que possamos, ó Pai, a aprender tão somente a confiar no Senhor, a olhar para o Deus da nossa salvação, esse Deus que escuta o nosso lamento e o nosso choro. É no nome santo de Jesus que rogamos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Um Deus que se preocupa conosco, um Deus que cuida de nós, um Deus que exerce sobre nós a sua misericórdia. E esta mesa aqui, tão somente, corrobora com a palavra que acabamos de ouvir nesta noite. Deus misericordioso, que um dia enviou Jesus Cristo a morrer na cruz do Calvário para nos trazer a vida eterna, um cuidado maior depois de todas essas lutas que nós temos na nossa vida. Descanso eterno diante do Senhor. Eu convido os amados a abrirem suas Bíblias, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo de número 23, diz a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que... Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Que o apóstolo Paulo está querendo trazer, querendo dizer para nós o que ele recebeu do Senhor Jesus, diretamente do Senhor Jesus, e ele quer trazer para as nossas mentes hoje, a nossa memória. E no versículo 26 ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E é justamente isso que nós vamos fazer nesta hora. Nós vamos estar participando dessa refeição cerimonial, que mostra aqui o sangue e o corpo de Cristo sacrificado em nosso lugar. E ele está dizendo que todas as vezes que comermos este pão e bebermos este cálice, anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Isso a Bíblia diz para nós, que essa ceia é um meio de graça. Quando eu como este pão, quando eu bebo este cálice, eu anuncio a morte do Senhor até que ele venha, porque Jesus vai voltar para cumprir a palavra que acabamos de ouvir nesta noite, porque ele é um Deus misericordioso e ele vai voltar para buscar a sua igreja, porque o sangue de Cristo e o corpo de Cristo firmam esta promessa para mim e para você. E o versículo 27 diz: por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, querido, o indigno não tem parte nisso. O indigno, ele volta a ser réu, ele volta a ter cometido o delito, ele volta a ser um ladrão, ele volta a ser aquele que comeu, um delinquente. Mas o sangue e o corpo de Cristo nos tornam reais na presença do Senhor. Por isso, como é bom refletir, como é bom, querido, examinar, no versículo 28 está falando. Faz isso, faz esse exame, e ele está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não está mandando você examinar a sua esposa que brigou com você hoje. Ele não está mandando você examinar o seu marido que, de repente, fez alguma ignorância com você hoje. Não está mandando você examinar o seu filho que fez uma malcriação. Examine-se a si mesmo. E Deus é um Deus misericordioso. Faça esse exame. Não seja indigno, não seja réu. Vamos participar dessa mesa, provando assim dessa misericórdia maior de Deus. Que através de todos os problemas, de todas as iniquidades, Deus está conosco, com a sua misericórdia estendida sobre nós. E essa mesa aqui, tão somente, é a misericórdia eterna através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Baixe a sua cabeça. Fale com o Senhor. Fala com sua vida no altar de Deus nesta hora. Faça esse exame que a Bíblia está mandando você fazer. Mas depois você coma e beba.
Não é para fazer o exame e sair de porta fora. Não é para fazer o exame e achar que não tem mais direito sobre isso. Não é fazer o exame achando que não vai adiantar de nada. Faça este exame, participe do corpo e do sangue de Cristo, porque é um meio de graça para nós. Para elevar os nossos pensamentos, para fortificar a nossa vida até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido os presbíteros para estar vindo aqui à frente, para que nós possamos estar, assim, fazendo a distribuição dos elementos. Louvado seja o nome do Senhor. Algum presbítero em disponibilidade? Se tiver, venha também. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar consagrando esses elementos ao Senhor. Consagrando para que quando você estiver ingerindo, você possa estar recebendo juntamente com esta refeição cerimonial, você possa estar recebendo a força e a graça do Espírito Santo sobre você, sobre a sua vida. O presbítero Arnaldo Márcio vai estar orando nesta hora, consagrando assim esses elementos ao Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, por este culto, ó Pai. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor nos permitiu, ó Pai, mais uma vez estarmos na Tua casa, ó Pai. Mais uma vez acordarmos, ó Deus, levantarmos, ó Deus, e poder, ó Pai Celestial, ter um dia abençoado por Ti. Amém. Nós somos gratos, ó Deus querido, por este culto, ó Pai Celestial, que está sendo prestado a Ti, ó Deus, único merecedor de toda a honra e de toda a glória, ó Deus. Nós somos gratos, ó Deus, a Ti, ó Deus, porque estamos aqui, ó Pai, prontos para podermos participar, ó Deus, da mesa do Senhor, ó Deus. Amém, Jesus. Ó Pai querido, a qual nós queremos neste momento, ó Pai, interceder, ó Deus, a Ti, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o elemento pão, o elemento vinho, ó Deus, Aleluia. que será, ó Pai Celestial, daqui a pouco, ó Pai, servido, ó Pai, ao Teu povo, ó Pai, ao Teu rebanho, ó Deus, Teus servos, ó Deus, para que possamos, ó Deus, manter a nossa comunhão contigo, ó Deus, e também com os nossos irmãos, ó Deus. Abençoe esses elementos, ó Deus. Derrame a Tua glória, Pai, derrame a Tua graça, ó Pai, sobre esta igreja e sobre todos aqui todos que aqui estão presentes, ó Deus, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, ó Pai, onde quer que esteja, ó Pai, seja aqui em Itaboraí, seja em qualquer cidade do Rio de Janeiro, ó Pai, em qualquer cidade deste Brasil, ou até mesmo no exterior, ó Deus, que a Tua mão de poder esteja sobre estes que nos assistem, ó Deus. Amém, Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos e oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Eu quero lembrar os amados de que essa mesa, ela não é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ela é a mesa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, se há entre nós alguns irmãos que são membros de outra igreja evangélica, em plena comunhão com a sua igreja, fiquem à vontade para participar conosco dessa mesa tão importante para as nossas vidas. Amém. Eu peço aos amados que quando forem recebendo os elementos, vão se colocando em pé e vamos consumi-los juntos, tá, queridos? Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos participar, irmão, desta mesa tão importante para as nossas vidas espirituais.
mais alvo que nem visto. Aleluia. Algum irmão foi omitido na distribuição dos elementos? Faz um sinalzinho com a sua mão, que nós vamos estar levando juntamente aos irmãos. Aleluia. Tomai e comei, enchei meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Glória a Deus. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei todos para a remissão dos nossos pecados. Aleluia. Glória a Deus. Vamos todos nós, junto com o playback, cantar só o coro, vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Sinta a presença do Espírito Santo. Nem de sangue lavar, mais alto que a neve visto. Aleluia. Mais uma vez. Mais que a neve. Aleluia. Glória a Deus. Aviva a tua igreja, Senhor. Revitaliza a tua igreja com o teu poder, com a tua graça. Em nome de Jesus. E lavado mais alvo que a neve visto. Aleluia. Comamos e bebamos. Aleluia. Senhor, nós te rendemos graças nesta noite. Por tudo que participamos aqui neste lugar, Senhor. Este lugar, Senhor amado, onde a gente vem com toda a alegria do nosso coração e sabemos, ó Deus, que aqui recebemos de Ti a graça, misericórdia, a Tua palavra, reforço para as nossas vidas espirituais. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de poder cear contigo nesta noite. Na certeza, Senhor amado, que o Teu sacrifício na cruz do Calvário não foi esquecido por nós. E o que Teu Espírito Santo há de trabalhar em nossas vidas para, Senhor amado, termos forças para esperar a Tua volta, a volta da Tua igreja redimida, a volta da Tua igreja, Senhor amado, diligente que trabalha na Tua presença. Fica conosco. Ó Deus, dá-nos uma semana graciosa de paz, de tranquilidade na Tua presença. E muito obrigado pelo privilégio de estar com a mente e com o coração tranquilo diante do Senhor nesta noite. Nos ajuda, Senhor amado, a trabalhar todos os dias para permanecermos alvo como a neve, para podermos ter, Senhor amado, sucesso naquilo que fazemos diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua igreja nesta noite. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Que banquete, né, irmão? Dá nem vontade de ir embora, né?
como diz o pastor Danilo, vamos fazer 2 tendas aqui, 3, né? E vamos ficar aqui. Que culto abençoado. Chegando já ao final do culto que prestamos ao nosso Deus, chegando ao momento onde iremos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas diante do altar do Senhor. Lá em 2 Coríntios 9, 7 e 8 diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superamudez em toda boa obra. Que possamos trazer com alegria as nossas ofertas diante do Senhor, que a igreja possa se colocar de pé. Estaremos trazendo, marchando diante do altar do Senhor, com o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênção por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vede, vede. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, irmãos. Vou pedir ao pastor Danilo que esteja fazendo essa oração de consagração dos dízimos e a oração final deste culto maravilhoso que prestamos ao nosso Deus, e ele também impetrará a bênção. E logo após a palavra está com o pastor Carlos. Oremos, queridos. Nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui nesta noite, pela tua graça, a tua misericórdia, pelo teu amor sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter a presença do Espírito Santo constante em nossas mentes, fazendo-nos lembrar tudo aquilo, Senhor amado, que temos aprendido na tua casa, Senhor amado, pela tua palavra. Ó Senhor amado, nós queremos, Senhor amado, agradecer também o privilégio de poder contribuir com a tua casa, Deus. Muito obrigado, porque nós sabemos, Senhor amado, que aqui é uma comunidade, e essa comunidade necessita, Senhor amado, de recursos humanos para poder, Senhor amado, continuar tocando esta obra tão importante neste lugar. Muito obrigado, Deus, pelas pessoas que dizimaram. Muito obrigado pelas pessoas que ofertaram, Senhor amado, pelas ofertas de missões.
Senhor amado, que possamos ser mais ousados em relação a estas ofertas para a tua igreja, Senhor. Não, Senhor amado, para que a tua igreja venha ter muito mais recursos, não, Senhor. Mas é que o Senhor quer muito mais nos abençoar do que, Senhor amado, recurso para a igreja. Por isso, Senhor amado, trabalha em nossos corações. Obrigado pela coleta desta noite, na certeza que ela vai servir tão somente para cumprir com os nossos compromissos. Tudo para a honra e glória do teu santo e excelso nome. Eu sou o teu povo, Deus. Leva o teu povo em paz para os teus lares, Senhor. Na certeza, Senhor amado, de que aqui cumprimos com o ritual domingueiro, Senhor. Cumprimos aqui, Senhor amado, com nosso trabalho diante do Senhor. E que a tua palavra esteja tão somente todos os dias em nossa mente e em nosso coração. Fica conosco, despede-nos com a tua paz. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o amor de Deus, o nosso único, eterno e misericordioso Pai. E as consolações doces, excelsas, benfazejas do Espírito Santo repousam sobre esta igreja e sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Poder sentar, queridos. Queridos, alguns avisos bem rápidos que a gente vai passar. Culto de quarta-feira vai ser na casa da nossa irmã Renilda. Então, a nossa Kombi vai estar saindo aqui no máximo 7h15, não mais do que isso. Então, chega um pouquinho antes, que 7h15 a nossa Kombi está saindo daqui para ir para a casa da nossa irmã Renilda. A campanha da Bíblia, tá? Aquela campanha que a gente lançou aqui de doar uma Bíblia para cada criança lá em Visconde, está ali, ó, campanha de 40 Bíblias, porque nós temos em torno de 40 crianças lá. As Bíblias que elas estão usando são numa versão diferente da nossa. Elas vão pegar aquelas Bíblias, doar para as crianças e essas Bíblias serão substituídas, porque eles não levam as Bíblias que tem lá para casa. Então, essas Bíblias que estão lá, eles vão levar para os seus lares e as Bíblias que serão doadas vão ficar lá para eles usarem lá. Temos cantina hoje. O que vai ser hoje? Hã? Ah, tá aí, olha. Eu estou enxergando mal. Cachorro quente, então não vai embora, vai ali para a gente bater um papo gostoso, conversar um pouquinho. E que Deus nos dê a todos uma excelente semana. Ah, tá. A gente criou um grupo, né, para que a gente possa estar ensaiando a cantata de Páscoa. Se você tem desejo de cantar, se você gosta de cantar, 7h30 amanhã. A gente está ensaiando, né, para cantar no domingo de Páscoa. Então, vem para cá para a gente aprender um pouquinho o nosso maestro, presbítero Christian, tem nos ajudado aí, ele que tem um pouco mais de noção de música, tem nos ajudado. Então, amanhã, às 7h30.